Konnichiwa mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas, está começando mais um Universo Paralelo aqui hoje. E hoje vai ser o Universo Paralelo de Boku no Hero Academia, galera. Então o próximo Universo Paralelo eu quero fazer de Dragon Ball. Já vou estar pedindo para vocês deixarem aí nos comentários perguntas relacionando Dragon Ball Super e Dragon Ball GT. Ou seja, só vou aceitar perguntas que relacionem as duas séries. Tipo, como seria se o Zamasu aparecesse no futuro de Dragon Ball GT? Ou como seria se Bills e Whis aparecessem no começo de Dragon Ball GT? Perguntas assim, tá? Desse tipo. Inclusive vocês podem fazer essas duas perguntas que eu falei aí. Só tomem cuidado pra não ficar repetindo toda hora a minha pergunta. Dá uma olhada nos comentários pra ver se alguém já fez a sua pergunta. Porque esse vídeo aqui teve muita raça de comentário repetido. Mas mesmo assim eu vou tentar mostrar todos os comentários aqui. Se eu esqueci algum, me perdoe, mas é que realmente teve muito comentário. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Começando pela pergunta do Luiz Felipe Miranda. O que aconteceria se Midoriya, depois de receber o One for All, descobrisse que a individualidade dele era aumentar os seus ataques vezes 100? Isso é verdade? Acabamos de tomar um spoiler, eu não sabia disso. É sério mesmo. Tipo, spoiler no universo paralelo. Mas, de boa, não é nada tão sério. Mas aí, de fato, se realmente o One for All dá esse poder, né, de aumentar 100 vezes, e ele descobrisse logo no começo, seria interessante que ele poderia moderar, né, a quantidade e imaginar mais ou menos quantos por cento que ele tá usando, eu acho. Mas não alteraria muito só o fato dele saber disso. Eu acho que a timeline do anime ia ficar bem concreta mesmo do jeito que é. Mesmo se ele soubesse disso. Leonardo S. Gamer. E se o Deku usasse 100% do seu poder, ele ficaria monstrão tunado como o All Might? Qual o seu chip em Boku no Hero? E como você acha que seria OVA do Boku no Hero, aqueles do zumbi? Ih, vai ter OVA de zumbi? Eu nem sabia disso. Sério mesmo? É spoiler? Não, se esse spoiler, esquece. Pelo amor de Deus, gente, para de dar spoiler no universo paralelo, que negócio é esse? Deku é melhor que Foguinho Esquentado, esqueci o nome dele. Acho que é o Bakugo, né? E a Uraraka gosta do Deku, tá? Vamos responder aqui, uma por uma. Se o Deku usar 100% do seu poder, se ele ficaria monstruoso, eu acho que depende muito do treinamento dele. Eu acho que o corpo dele tem que ser treinado pra poder suportar o poder do One for All, né? Então se ele consegue treinar esse ponto que ele consiga usar 100% do poder, eu acredito sim que o corpo dele vai ficar tão forte quanto o do All Might. Então em teoria basicamente é isso. Eu não tenho certeza, né, mas a gente acredita que seja isso. Bom, chip, eu acho que eu shipparia Atsuyu e Mineta. Não sei porquê, mas eu acho que os dois combinam. Por fim, se a Uraraka gosta do Deku, eu tenho quase certeza que sim, cara. É bem provável que ela goste sim. É aquela personagem que gosta do personagem principal, mas não admite, né? Daí o Riquelme Ferreira perguntou: o que aconteceria se o All Might tivesse morrido na luta contra o Nomu? Cara, isso seria uma vitória insana pros vilões, porque você imagina só, todos os heróis ficariam muito amedrontados pelo fato do All Might ter sido derrotado por um vilão. Isso prejudicaria muito, cara, toda a organização de heróis que tem no anime. E tipo, os vilões rapidamente iam se aproveitar dessa situação pra poder atacar tudo que eles têm direito pra atacar e matar e roubar e destruir. Então, tendo essa oportunidade, isso seria basicamente uma vitória certa pros vilões, galera. Tá certo que depois apareceriam muitos heróis de elite pra tentar impedir eles, né? Mas será que eles conseguiriam? Será que eles não estariam tão emocionalmente abalados assim pra poder enfrentar essa liga de vilões que teria derrotado o maior herói de todos? Então realmente é uma questão muito bacana aí o que aconteceria, dá pra imaginar muitas possibilidades pra esse futuro. Gameplay dos Guardiões perguntou: o que aconteceria se Midoriya tivesse uma individualidade sem ser o One for All, mas do mesmo jeito tendo ganhado o One for All do All Might? Bom, galera, isso eu acho que seria bem apelão, né? Porque acho que se o Midoriya tivesse uma individualidade que combina muito com o personagem principal, é a manipulação de energia, né? Aqueles disparos energéticos. Eu diria poder de fogo, mas tipo, já tem o Bakugo e tem o Todoroki que meio que são poderes de fogo, né? O Bakugo causa explosões e o Todoroki tem o poder de metade fogo, metade gelo. Então, teoricamente, se o Deku tivesse poder de fogo, ia ficar muito repetitivo. Então, eu acho que uma habilidade que combinaria ele como personagem principal é o disparo de energia, né? Pelas mãos mesmo. Tipo, mais ou menos o Alex do X-Men. Então, eu acho que seria uma habilidade que combinaria muito com ele. E se ele recebesse o poder do One for All, né? De acordo com o primeiro comentário, eu não sabia disso, mas o One for All aumenta em 100 vezes a energia.
Então, teoricamente, isso seria muito insano, porque imagina um disparo de energia dele e o dano que não poderia causar, né? Gabriel Damasio, como seria se Midoriya controlasse perfeitamente o One for All desde o momento que ele recebeu ele? Como se o Midoriya tivesse morrido no... E como seria se o Midoriya tivesse morrido no primeiro episódio do anime? Pô, aí não teria anime, né? O Midoriya é o personagem principal. Ele morre e acabou o anime. Mas aí, se ele tivesse controlado o One for All desde o primeiro episódio, galera, ia ser uma coisa muito insana, porque imagina só, ele automaticamente já ia ter todos os poderes do All Might, mesmo sendo do tamanho que ele é. E o Midoriya é um personagem que ele se dedica muito aos estudos nesse tipo de coisa, sempre conhecer vilões e heróis e tudo. Então ele realmente teria um poder insano aí, sem falar na intelectualidade do Midoriya, né, do Deku, de analisar todas as situações, estudar tudo, de todos os pontos de vista, considerando várias possibilidades de um plano dar certo ou errado. Então o Midoriya, o Deku é bem sinistro nesse ponto. E tendo total controle do poder do One for All, realmente ele já se tornaria um dos maiores heróis de todos os tempos aí logo no começo do anime. Se ele morresse, o rumo do anime ia seguir normal até certo ponto, né? O All Might teria que passar a habilidade dele pra alguém em algum ponto da história, né? Eu acho que, sei lá, eu realmente não conheço nenhum personagem da série que teria personalidade assim que lembrasse bastante o All Might. Eu acho que o Ida, dos personagens todos que apareceram no Boku no Hero, acho que o Ida combinaria mais com o descendente do All Might, sinceramente. Eu acho que ficaria bacana se o Ida herdasse. Só que aí é aquilo, né? É o que eu falei, o rumo do anime seguiria normalmente. Em alguns pontos que o Deku ia fazer uma falta tremenda, tipo... o Deku influencia muito os personagens do anime em diversos pontos da história, né? Ele faz planos, assim, que foram muito importantes para decisões importantes, então... Em algum momento esses planos poderiam sair falhos pela falta do Deku e acabar resultando em derrota. Zed Zodíaco, o que aconteceria se Todoroki fosse amado pelo pai? E o que aconteceria se Midoriya tivesse nascido com individualidade? A segunda eu já respondi, né, que eu acreditaria muito que seria uma individualidade de energia. E se Todoroki fosse amado pelo pai, seria bem interessante, que poderia mudar totalmente o rumo do anime, galera. Por incrível que pareça, porque imagina se o pai dele fosse gente boa, nunca tivesse brigado com a mãe dele. A mãe dele nunca teria sido internada, então automaticamente Todoroki poderia usar os dois poderes sem ter receio, sem ter preocupações em usar os dois poderes. Ele nunca teria queimado o rosto também, não teria aquela cicatriz. E o Todoroki ele poderia usar de boa gelo e fogo. Se ele tivesse sido bem guiado pelo pai dele, tipo treinamento intenso, mas sem ser aquela coisa tão absurda, né, de forçar o cara ao máximo, tipo, quase matar o cara. Eu acho que se ele tivesse tido esse treinamento, mas com amor e tudo, eu acho que ele poderia ser um personagem muito mais poderoso do que ele é atualmente. Tá certo que vingança faz os personagens ficarem poderosos, né? A raiva, a ira também faz. Mas eu acho que se um personagem fosse treinado intensivamente, mas com amor também, eu acho que também isso daria um poder insano a ele. E como no caso do Todoroki, seria incrível porque ele poderia usar as duas individualidades sem preocupação. Então ele realmente seria muito poderoso aí. Eu acredito muito que se tivesse acontecido isso, ele teria ganhado o torneio aí de boas. Felipe Ramos, e se Todoroki fosse o sucessor do All Might? Uma pergunta bem interessante também, porque como falaram aqui, né, aumenta 100 vezes o poder. Então teoricamente ele poderia disparar rajadas de fogo de gelo 100 vezes mais forte do que ele já faz. Bom, me corrijam se eu estiver errado, né? O One for All ele só funciona para habilidade física, tipo, ele só funciona para condicionamento físico, velocidade, força, reflexo, ou ele funciona também com poderes, né? Alguém leu o mangá aí, já falaram isso no mangá alguma vez? E deixa aí nos comentários pra gente saber. Então eu realmente não sei, se ele aumenta também a individualidade em 100 vezes, realmente seria um poder insano, porque imagina só, ele poder usar as rajadas de gelo de fogo dele 100 vezes mais poderosas. Isso seria muito, muito absurdo mesmo. Então o Todoroki se tornaria o personagem mais apelão de todos, isso com certeza, porque com a individualidade que ele tem, tendo ela aumentada 100 vezes, na moral, não ia ter vilão que ia ficar de pé. MLK Chrono, e se o protagonista de Boku no Hero fosse o Todoroki? Aí cai mais ou menos no que a gente disse agora, né? Ele teria herdado o One for All e basicamente seria o cara mais OP de todos. Ele seria tipo um Saitama da vida, cara. Ninguém conseguiria nem chegar perto dele, tipo, não ia nem ter graça lutar com os vilões, ele ia derrotar os vilões muito fácil se ele tivesse o One for All e fosse protagonista, né, tendo a individualidade dele. Então realmente ele seria o número 1 do mundo dos heróis aí, fácil, fácil. Eu acredito muito que ele seria o número 1 aí, fácil, fácil. Henrique Souza, se o Midori tivesse poderes e se tornasse vilão, e o All Might não existisse, o que iria acontecer? Cara, aí seria meio tenso, né, porque imagina só, o Deku com a quantidade de informação que ele tem, se ele tivesse os poderes, como eu falei, ele poderia ter um
um negócio aí de disparar energia ou algo do tipo que combinaria bastante. Então se ele se tornasse um vilão, tendo as informações que ele tem de todos os heróis, porque como eu falei, ele estuda tudo, ele analisa todas as fraquezas, todos os pontos bons, todos os pontos ruins, todas as possibilidades dele ganhar numa luta. Então se ele tivesse todas essas informações e fosse um vilão, cara, imagina a insanidade. O poder do Deku, o poder que o Deku tem e todas as informações que ele tem analisadas bem direitinho. Se ele virasse um vilão, não ia ter pra ninguém, meu amigo. O Deku ia acabar com todo mundo aí por causa dessas informações preciosas que ele tem de todos os heróis. E ainda tendo uma individualidade, né? Isso faria ele treinar desde criança essa individualidade pra poder dominar 100% ela. E é isso. É isso. O Deku ia ser um vilão muito OP, ia ser bem difícil de derrotar aí. Ainda mais ser um All Might pra proteger os heróis. Blackheart, se Midoriya, por raiva de bullying que sofreu, decidisse virar um vilão e o All Might também. Aí entra um pouquinho na que eu citei anteriormente, né? Só que ainda teria o All Might do lado dele, maluco. Imagina só, o All Might e o Deku como vilão. Acabou o anime, cara. Os dois iam derrotar Geraldo aí do lado bem. Como sempre foi falado, né? O All Might é o número 1, né? Dos heróis, então ele seria um vilão mais poderoso também, automaticamente. E realmente seria complicado. E ele ainda treinando o Deku aí pra poder já destruir a nova geração de heróis. Realmente, se os dois fossem vilões, acabaria com todos os heróis aí. Pedro Henrique, o que teria acontecido se o All Might não tivesse parado o One for All para o Midoriya, mas mesmo assim não tivesse passado, né? Eu li errado aqui. E mesmo assim tivesse entrado na academia de heróis. Bom, como eu falei, o Midoriya tem muitos estudos aí de todas as coisas, né? De todos os heróis. E eu acho que ele não desistiria tão fácil. Mesmo assim, ele entraria, mesmo sem individualidade, na academia de heróis. Por mais que ele falhasse no teste, ele tentaria outras e outras vezes até conseguir, porque o Midoriya ele não é o tipo de personagem que desiste. Então mesmo que ele não tivesse uma individualidade, ele ia tentar algo original, ia tentar fazer uma roupa de super-herói que funcionasse pra alguém sem individualidade. Ele ia correr atrás, ia ser meio que um Batman aí de Boku no Hero Academia. Ia ser bem interessante também porque, como eu falei, né, ele estuda muito todas as situações, todos os heróis, todos os vilões. Um pouquinho de cada coisa, né, ele analisa e ele poderia sim ser um personagem poderoso aí. Talvez ele tivesse a ajuda de alguém inteligente aí, né, pra poder criar as coisas, mas eu acho que ele seria bem um Batman mesmo de Boku no Hero Academia. Ele se tornaria um herói mesmo assim. Natsu Player, o que teria acontecido se Midoriya não tivesse nascido com a individualidade do Bakugo? Cara, eu tô lendo tudo errado, porque eu não sei, não faz sentido. De onde eu tirei não? Não tem nenhum não nessa frase. Eu falei, o que teria acontecido se Midoriya não tivesse nascido, sendo que não tem não ali, como assim? Se Midoriya tivesse nascido com a individualidade do Bakugo. Bom, galera, então, teoricamente é isso, né? Se ele tivesse nascido com a individualidade do Bakugo e o Bakugo sem individualidade, né? Seria um lance bem louco também, porque o Bakugo poderia se tornar um vilão também por causa da raiva dele. Só que sem poder ele não poderia fazer muita coisa, né? Só se algum vilão tivesse algo como One for All e passasse pra ele também. Mas ele teria muita raiva do Deku, com certeza. E o Deku tendo o poder do Bakugo, ele também treinaria assim da mesma forma que o Bakugo treina. E ele chegaria a um ponto onde ele poderia usar 100% aí da habilidade sem se preocupar, né, com as consequências. E ainda por cima ele teria o poder do One for All, que teoricamente se o Bakugo tivesse o poder do One for All, né, ou o Midoriya com a individualidade do Bakugo tivesse o poder do One for All e aumentasse em 100 vezes as explosões, ele poderia fazer quase uma explosão nuclear aí. Então seria outra coisa apelativa demais. William Day, se Midoriya tivesse uma habilidade mais forte do que o One for All, se Kacchan tivesse o One for All ao invés do Midoriya. Bom, galera, então vamos botar isso, a individualidade do Deku fosse esse disparo de energia, né? Fosse mais poderoso que o poder do One for All, tipo, como assim? Ia ser muito insano também, só se fosse algo, um disparo de energia que fosse capaz de dizimar um país inteiro com um só tiro. Que teoricamente é isso, né? E se o Kacchan tivesse, o Kacchan Bakugo, né? Caixão, tivesse herdado o One for All ao invés do Midoriya, ele, como eu falei, as explosões dele iam ficar muito poderosas também. Então, se o Deku tivesse essa habilidade, né, individualidade de disparar energia, e o Bakugo tivesse One for All para as explosões, ia ser um troço meio Dragon Ball, cara. Ia explodir geral, porque imagina só as lutas. Ia ser explosão pra tudo quanto é lado. Tsuna, se for um universo paralelo, você imagina o Deku nascendo com One for Wall de muralha, ou One for Wall reverso, o quê? Como assim? Eu buguei. One for All reverso, tipo, ele diminuir o poder, subtrair, dividir, né? Vou dividir meu poder por 100.
Não faz sentido. Como assim? Eu não entendi essa pergunta, cara. Buguei, na moral, buguei. Se ele tivesse nascido com One for All, ele teria explodido a barriga da mãe dele com um soco. Porque teoricamente é isso, né? O One for All é passado, não nasce com a pessoa, né? Mas seria um lance meio estranho, né? Porque vamos supor que o Deku tivesse o One for All desde criança. Ele poderia usar já... Desde criança ele saberia que ele tem aquela individualidade, que aquela individualidade pode machucar ele, mas que se ele souber controlar, ele pode se tornar insanamente poderoso. Então eu acredito muito que o Deku, na altura atual do anime, né, na academia já, ele poderia usar pelo menos 50 ou 60% do seu poder. E se o Deku tivesse nascido com o One for All reverso, ele seria mais fraco do que ele já é sem o One for All, né? Teoricamente é isso, porque ia dividir o poder dele, não tem muito sentido. Gabriel Henrique perguntou como seria se Izuku Midoriya sempre tivesse uma individualidade e o Bakugo não, porém o Bakugo teria a mesma personalidade para não alterar muito. Então eu já basicamente falei o que aconteceria aqui, né? Lore perguntou como seria se o Bakugo não tivesse individualidade, eu também já falei. Minion Ritmo, e se o Deku tivesse individualidade do Todoroki? Aí seria um ponto interessante, né? Porque aí a gente tem aquele lance de trocar personalidade, né? O Deku teria o poder de gelo, de fogo, mas ele continuaria tendo aquela personalidade dele. Seria um lance bem interessante, porque como eu falei aqui, o Deku é apelão demais, né? Se ele tivesse uma individualidade, isso o tornaria extremamente poderoso. Já desde o início, desde criança, né? Porque, como eu falei, ele estuda tudo, todas as possibilidades, então... Realmente ele seria muito OP, ele já seria um destaque em tanto aí na Academia de Heróis. Em teoria é isso, se o Todoroki não tivesse individualidade, o pai dele provavelmente já teria matado ele. Imagina só a crise que ele daria se o filho dele nascesse sem individualidade. Frost, #ConTV. E se o Deku conseguisse herdar a individualidade do seu pai e da sua mãe, cuspir fogo e levitar coisas leves? Ele conseguiria fazer o que já fez no anime? Sim, porque como eu falei aqui, mesmo que não fosse uma individualidade tão poderosa, se o Deku já tivesse nascido com uma individualidade, isso se tornaria extremamente OP. Porque ele já, desde o começo, ele já buscaria as melhores formas de usar sua individualidade, né? E ele sempre acabaria sobressaindo por causa dos estudos dele em relação ao seu oponente e tudo. Então ele saberia muitas coisas e teria muito poder. Um outro qualquer, como seria se a individualidade do Midoriya não tivesse nascido se ele tivesse nascido com uma? Eu já mencionei também que seria um disparo de energia, né? Juliano de Lima, o que aconteceria se o All Might tivesse morrido na luta contra o Nomu? E quem naquele local era forte para matar o Nomu? Eu acho que naquele local ninguém, e como eu falei, isso resultaria numa vitória para os vilões também, que eu já falei aqui. Diamond Games, e se Boku no Hero se passasse no mesmo universo de Dragon Ball? Isso é muito interessante, porque imagina só, galera. Vamos supor que se passasse 100 anos à frente do universo de Dragon Ball, né? Onde tivesse uma escola aí pra poder as crianças treinar aqui. Seria uma escola de heróis aí pra poder treinar aqui. Então seria bem interessante a gente ter todos esses personagens aí, né? Mesmo sendo humanos aí, podendo aprender a usar ki, energia. Então seria bem interessante também, tomaria um rumo bem interessante. O torneio seria um lance bem Dragon Ball mesmo. Disparo de ki, porradaria corpo a corpo. Então eu acho que também ficaria bem interessante se rolasse isso. Cada um poderia usar uma técnica de ki diferente, né? Não ia ter restrição porque todo humano de Dragon Ball pode usar ki, teoricamente falando. Então todos eles poderiam ter habilidades, mesmo não tem aquele lance de nascer sem individualidade, né? Todos eles nasceriam podendo usar ki, né? Tem gente que teria mais ki, tem gente que teria menos ki, mas enfim, todo mundo poderia usar ki de boas. Inferno Gamer, o que aconteceria se o All Might fosse o líder dos vilões e os vilões que apareceram até agora fossem do bem? Aí também já cai naquilo que eu mencionei antes, né? Eu só não mencionei o fato de que os vilões seriam do bem, também seria um lance bem interessante. Só que é aquilo, né? Como eu falei, o All Might é muito mais poderoso, então teoricamente isso daria a vitória para os vilões de qualquer forma, mesmo se os outros vilões fossem do bem. Iago Zukun perguntou, se o All Might não desse pro Midoriya no fim do episódio, ao invés de sim, desse não pro Midoriya é isso aí mesmo. Bom, teoricamente ele tá falando se não tivesse passado o One for All pra ele, né? Então já cairia no que eu disse, ele seria meio que um Batman aí da série. E por fim, Rabi Sofia, se o All Might tivesse morrido no primeiro combate, o Midoriya tivesse roubado o poder dele. Daí todos os heróis tomavam conhecimento disso e começavam a perseguir ele. Ele acabava conhecendo o Uraraka e o Ida enquanto fugia, e eles eram capturados e mandados para a escola de delinquentes, onde conheciam o restante do pessoal que também queria roubar o One for All. Ida era um cara super sensível e tímido, o Bakugo era o melhor amigo de Midoriya, Todoroki era o maior pegador. O Uraraka era uma tsundere que quer superar o Midoriya.
Eles se pegam em fim da história. Nossa! Esse comentário foi muito louco, cara. Eu viajei demais aqui lendo ele. Mas basicamente ela já falou, né, tudo que aconteceria na história, que alteraria se algo tivesse alterado. Então não tem mais o que eu acrescentar aqui. Ela basicamente já criou uma parte aí do universo paralelo pro vídeo. Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, galera. Esses foram os comentários de hoje. Como eu falei aqui, deixem os comentários aí de Dragon Ball GT e Super, né? Tipo um crossover das duas timelines aí. Analisem bem os comentários pra ver se não tem nada repetido, tá? Porque, tipo, esse vídeo aqui teve muita raça de comentário repetido. Eu li todos eles pra poder mostrar o nome de geral, né? Porque também não dá pra mim ter muita noção de quem comentou antes e quem comentou depois. Então só pra poder mostrar o comentário de todo mundo eu marquei tudo. Mas realmente fica meio chato ficar repetindo comentários iguais, né? Mas é isso. Dê uma olhada boa aí nos comentários pra ver se ninguém já fez a sua pergunta. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado mesmo. E sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.